Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Gênesis. Nós estamos no capítulo 6, vamos adentrar hoje no item 20, intitulado Os Sóis e os Planetas. Lembrando que nós estamos no capítulo falando da uranografia geral. A nossa Lígia voltou das suas férias, muito bem merecidas, né, Lígia? E vamos então já envolver o nosso querido Tarcísio, que vai fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa irmã Lígia irá dar continuidade ao nosso último estudo. Oremos. Pai de infinita bondade, infinito amor, gratos somos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa sexta-feira de aprendizado. Que os ensinamentos que hoje teremos possam ficar em nós internalizados, para que possamos praticá-los no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela nossa saúde, por esse ambiente que nos acolhe, por esses irmãos que são responsáveis por esses estudos, encarnados e encarnados, que aqui se encontram, que estão aprendendo conosco, que todos possam assimilar e praticar no seu dia a dia. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Lígia, hoje nós vamos adentrar em um novo, né? Falar sobre os sóis e os planetas. O item 20. Sucedeu-se, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, são quantidades enormes de mundo, a matéria cósmica. Matéria cósmica seria a substância primitiva e fluida de onde se originam todos os corpos do universo. Ela se condensou sob a forma de imensa nebulosa, que é uma nuvem gigantesca de poeira e gases no espaço que dá origem a estrelas e planetas. Essa nebulosa estava animada das leis universais que regem a matéria. Então, está sendo explicado por Galileu, né, que o médium é Flammarion, e o espírito de Galileu explica aqui que em algum ponto do universo um aglomerado dessa matéria primitiva começou a se juntar e formar essa nebulosa, essa nuvem enorme, mas que isso aconteceu seguindo as leis divinas, porque elas regulam tudo que tem no universo. São as leis naturais, né? Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, que tem uma nota aqui, que é da editora, que atualmente a força de atração molecular, a que se refere Galileu, é chamada pelos astrofísicos de colapso gravitacional. A nebulosa, pela ação dessa força, né, que é o colapso gravitacional, tomou forma de um esferoide, que é uma forma parecida como de uma esfera, como de uma bola um pouco achatada. A única que pode assumir uma massa de matéria isolada no espaço, certo? Então, o movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, aí logo modificou essa esfera primitiva, que era redonda e achatada, a fim de conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Essa fórmula lenticular, a gente imagina uma lente, que é achatada no meio e mais grossa dos lados. E aí a nossa irmã Lígia, que está falando, e ela mesma vai editar, ela vai colocar uma imagem aí de uma nebulosa para você, olha, se você está só ouvindo o áudio, dá uma olhada na tela, porque aí você tem uma noção do que é uma nebulosa. A gente costuma chamar a nebulosa de mãe. Ela é a mãe do universo. Ela é vamos dizer assim, a construtora.
Lembra que eles pensam assim, o que é uma nebulosa? São nuvens de poeira, hidrogênio, hélio, plasma. Originalmente, uma nebulosa era o nome de qualquer corpo celeste difuso aí no universo. Então a gente percebe que é como se ela fosse ali um conjunto de várias matérias, né, uma nebulosa. E dali é que surgem as criações. Por isso que a gente chama ela de uma mãe, a nebulosa. Então, para você ter uma noção do que é uma nebulosa, dá uma olhadinha para você olhar aí essa imagem e ter uma noção desse universo como um todo, né? É difícil porque a nebulosa pode assumir várias formas, porque ela é só uma nuvem de poeira e gás. Ela não tem uma forma definida. Não, cada nebulosa é de um jeito. Sim. E ela é formada por explosão de estrelas. A explosão vai mudando a forma da nebulosa. E ela também origina outras estrelas. As estrelas originam dali. Eu digo que é um processo de reciclagem, né, Lígia? Sim. É um processo de reciclagem. Por exemplo, o planeta Terra, um dia ele vai explodir? Vai. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Nós estaremos aqui? Não mais. Chega um momento que não há mais necessidade. O nosso Sol, que é a nossa estrela, vai explodir um dia? Vai. Então, são essas explosões, que é exatamente isso que a Lígia vai fazendo, é que vão formar novas nebulosas. Então, ela vai colocar mais de uma das nebulosas, né? E pode aparecer várias na hora que ela buscar. Tem vários modelos. E essas nebulosas, elas vão construir novos planetas, novas estrelas, entendestes? Então, é um processo constante de reciclar o universo. Está sempre reciclando, sempre reciclando, sempre reciclando. É a mesma coisa, eu falo a água. Falamos a semana passada. A água que a gente bebe, essa água ela está aqui no planeta há quantos milhões de anos? Desde sempre. A água nunca saiu daqui. Porque se vem o calor, sobe o vapor, a atmosfera condensa, a atmosfera vem, condensa esse vapor, vai concentrando, nós vamos construindo as nuvens. E as nuvens chega uma hora que ela fica tão carregada que ela libera novamente a água, solta em forma de chuva. E aí, novamente, esse ciclo vai se repetindo. A própria água que cai, a terra vai absorvendo e já vai filtrando. É perfeito. É Deus, né, gente? É a inteligência suprema, pensou em tudo. O movimento circular, produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de conduzi-la de movimento em movimento à fórmula lenticular. E aqui nos referimos ao conjunto das nebulosas. Então, essa atração da gravidade que faz essa esfera girar e vai ficando mais achatada. Aí vem o item 21. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta, que é aquela que vai das extremidades para o centro, e a força centrífuga, que estuda na física, sempre que tem esse movimento circular, gera uma força que foge do centro e a outra que vai em direção ao centro, a força centrípeta e a centrífuga. A primeira... Então, pensa, essa lente, né, esse movimento, aí existe uma força de fora para o centro e outra força do centro para fora. Em qualquer movimento circular da física, a gente estuda isso. E tudo está em movimento. Nosso planeta, quantos movimentos nosso planeta tem? Vocês já pararam para pensar? Ele gira em torno do próprio eixo, ele gira fazendo movimento em torno do Sol, né? Ele gira porque ele não está mudando a posição, lembra? Os polos não estão mudando, né? Então, olha o tanto de movimento só o nosso planeta Terra. Então, nada está parado. Mas esse ainda estava lá no início, era só poeira ainda. Não, só dando assim um exemplo de movimento. E tudo continua sempre. Sempre, nada está parado, nada está estático, não tem nada estático. Aí diz que a primeira, que é a centrípeta, tende a reunir todas as partes no centro e a segunda afasta do centro. Então o que ele está dizendo? Que a nebulosa foi girando, apareceram duas forças, uma puxando tudo para o centro, a centrípeta, e a outra empurrando tudo para fora, a centrífuga. E elas atuam juntas.
Ora, acelerando-se o movimento, à proporção que a nebulosa se condensa por causa da força centrípeta. Acelerando-se o movimento, à proporção que a nebulosa vai o quê? Se condensando. Aí, mas tem a centrífuga, ela tá se concentrando, tá? E vai aumentando o raio, porque as duas forças, a centrípeta e a centrífuga, estão atuando juntas. Uma está se concentrando, centrípeta, mas a centrífuga está aumentando o raio dessa nebulosa. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A nebulosa se condensa e aumenta o raio à medida que ela se aproxima da fórmula lenticular. A força centrífuga, incessantemente desenvolvida por duas causas, logo predominou sobre a atração central. Então, à medida que a nebulosa girava mais rápido e ficava mais achatada, a força centrífuga, né, que empurra para fora, ficou mais forte do que a que puxa para o centro, que vai ser a gravidade, certo? Isso provocou mudanças importantes. Gente, não fiquem desesperados, é um estudo mais complexo da Gênesis, mas isso é esse processo que está falando da formação do planeta. Então, para gente que não estudou astronomia, isso tudo é muito novo, mas nós não podemos desistir de aprender, né? Então, às vezes, são palavras novas. Quantas pessoas nunca ouviram isso? Não sei o que é nebulosa, eu nunca ouvi falar nisso, né? Então, vai dando desespero, né? Não se sinta excluído, não. Estude, persevere, busque, utilize os recursos da internet, veja as imagens, por isso que a gente sempre tenta colocar imagens para que você possa ter uma noção e visualizar um pouco, né, do que se fala. Então, o que é uma nebulosa, o que é uma galáxia, o que são o universo todo que está aí, que na época de Galileu Galilei, quando ele estava encarnado, não tinha os recursos que hoje tem. Mas essas comunicações aqui, essas revelações que ele está trazendo, é ele já desencarnado, contando essas particularidades do universo e assim, contando aquilo que nós damos conta de processar. Assim como um movimento rápido demais de uma funda. Funda era uma arma, até antigamente, no tempo dos pastores, a gente lê na Bíblia, quando Davi matou Golias. Davi, quando ele era um pastor de ovelhas, a arma que ele usava para atacar os animais que vinham, para defender as ovelhas, quando o animal vinha atacar, era isso. Ele amarrava uma pedra numa corda, girava. O que acontecia? Como nós vimos aqui, quando gira, acontece uma força centrífuga. E a pedra vai embora e atinge alguma coisa. No caso de Davi, atingiu o animal que estava atacando. E está lá na Bíblia que ele matou Golias desse jeito. Essas parábolas da Bíblia. Bom, mas assim, como no movimento rápido demais de uma funda, lhe quebra a corda, deixando o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga, né, que é aquela que vai para a periferia, destacou o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel se formou uma nova massa isolada da primeira, mas submetida ao seu domínio. Quer dizer, essa estava rodando muito rápido e o meio da nebulosa, que ele fala aqui, que é o Equador, se desprendeu e virou um anel. E esse anel vira uma nova massa separada da nebulosa. Do jeito que você amarrar a pedra, roda num barbante, quando ele arrancar, ela vai embora. Ele ficou separado da nebulosa, mas continuou ligada à nebulosa pela força da gravidade. Esse equatorial que ele fala aí é só um meio da esfera, não tem nada de difícil não. Aquela massa, essa que se separou da nebulosa, conservou seu movimento equatorial, que modificado se lhe tornou movimento de translação em torno do astro solar. Além disso, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno de seu próprio centro. Quer dizer, ela sai daquela nebulosa,
vai rodando em volta do Sol, mas em volta de si mesmo também. Roda em volta do Sol é a translação. E o que roda em volta de si mesmo é a rotação, que é um movimento que a Terra tem até hoje. Está contando como começou o movimento de rotação e o movimento de translação. Translação é movimento em redor do outro corpo, como a Terra gira em volta do Sol. E rotação é movimento sobre si mesmo. Ela vai rodando em volta de si mesmo e vai fazendo a translação em volta do Sol. Se esse aqui é o, vamos dizer que esse aqui é o Sol e esse aqui o planeta, né? Eu tô aqui, a Alice está dizendo, tia, quem tá lá não tá conseguindo enxergar. Mas imagina uma garrafa no teu centro, aí da tua mesa, uma garrafa, e você coloca um copo ao lado. Imagina esse copo girando em torno dessa garrafa. A garrafa seria o centro, como se fosse o Sol. E o copo seria ali um planeta. Agora, esse copo, além dele fazer esse movimento em torno da garrafa, que é a translação, ele também vai rodando em si mesmo. Então, é um copo que roda rodando. Roda rodando. Então, que é o que nosso planeta faz, né? O nosso planeta, ele está fazendo esse movimento em torno do Sol e em torno de si mesmo. Então ele roda rodando por si mesmo, né? É muito interessante. E tudo isso está submetido a leis que regem o universo, né? São as leis naturais, que são leis divinas. Então Deus não tem pressa, né? Ele não faz lei para atropelá-las, né? Ele vai ali. Fantástico. Agora nós vimos já que então soltou uma parte da nebulosa. Agora o item 22 vai falar da nebulosa que ficou. Essa enorme nuvem de gases lá. A nebulosa geratriz, isso é, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Mas, como o primitivo calor desenvolvido por seus diversos movimentos só com extrema lentidão se enfraqueceu, o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se houver tornado bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que se lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Então essa nebulosa vai rodando. Então ela não cria, então vai soltando. Ela está muito quente e vai soltando. Então ela não vai criar só um planeta. Esse giro, esse movimento da nebulosa vai criar muitos planetas. E cada um desses planetas também pode gerar outros corpos celestes menores. Por exemplo, como a Terra gerou a Lua. Todos giram ao redor do centro que os criou, nesse caso, o Sol. Entende quando a gente fala que a nebulosa é uma mãe? Então o Galileu Galilei foi nos dando ponto a ponto a construção de um planeta, né? Que veio dessa nebulosa e que ele está em construção. Ela liberou o material e esse material todo vai passar por uma transformação. Aí vai depender de temperatura, da ação, é algo perfeito. A gente costuma dizer assim, mas como é que pode surgir? Se você pegar um frango assado, tá assadinho, bonitinho, você fecha ele bem fechadinho e guarda ele dentro do fogão. Daqui a 4 dias tu vai abrir aquele frango, como é que ele vai estar? Tá cheio de bactéria, fungo, larvas, tudo que... micro-organismos. Você vai dizer, mas entrou como? Você estava tudo fechado, tudo bonitinho. Ele estava latente, ele só estava aguardando ocasião, temperatura, as condições propícias para ele se manifestar. Então, muito assim é a natureza. Muito está latente, só aguardando o tempo exato para se manifestar, para se apresentar. E aí entra temperatura, né, clima, movimento, uma série de coisas.
E com essa formação nesse monte de planeta, a nebulosa vai girando, girando e formando o planeta e vai ficando mais compacta e muda de forma. Por isso que tem nebulosa de várias formas, né? Por mais, sabe, Lígia, que a gente não consiga entender de forma ampla tudo isso, quando alguém nos falar nebulosa, a gente vai saber o que é isso. Vai lembrar, né? Dessa rotação, então, sai... Nós não somos astrônomos, não. Nós não estudamos astronomia, não. Mas nós estamos tendo aqui uma ideia en passant, que as coisas não surgiram do sacode o dedinho. E isso não é religião, isso é ciência. E a ciência, ela não é algo subjetiva. A ciência é algo objetivo. É algo que foi constatado, foi visto, foi comparado, foi acompanhado, né? Isso é ciência. E diz o Kardec que a ciência e a religião, elas têm que andar juntos, porque a ciência não é coisa à parte de Deus. A ciência é Deus. Então a ciência, na verdade, ela descobre a lei que Deus já criou e que não tem como mudar. Não tem como mudar. Essa nebulosa geratriz, que é que deu origem a vários planetas, não terá dado origem a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado nesse item. Ora, cada um desses mundos, revestido como o mundo primitivo das forças naturais que presidem à criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador, quer dizer, do seu centro. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Então ele diz que essa nebulosa criou vários planetas, muitos mundos. Cada um deles vai gerar outros corpos celestes menores, como a Terra tem a Lua. E todos vão girando em volta daquele que o criou. Aí vem o sistema solar. A nebulosa criou, jogou vários planetas, mas eles continuam naquela translação em volta daquele que o criou. Cada mundo vai ser um sol. E aí a gente percebe, ou seja, isso leva quantos dias, Lígia? Quantos dias leva para formar um planeta? Em que ordem de grandeza a gente vai ter que usar para ver esse número de dias elevado a qual potência? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Então, a ciência ela não está negando os 6 dias da criação. O que a ciência faz, nós vamos estudar aqui para frente, é que cada dia, em verdade, era cada período da formação do planeta Terra. E que se a gente pensar em dia, o Sol foi criado só no 4º dia. Como é que contou os outros dias? Então nós não estamos falando, quando a gente estuda, da parábola de Adão e Eva, lá o livro de Moisés, o primeiro livro, o livro Gênesis, que vai falar da criação. Ele está falando que cada dia é um período longo. É igual nós falarmos dos dinossauros. Não tem como negar que não existiu, porque temos fósseis, ossos, comprovando a existência dos dinossauros. Agora, o que nós sabemos estudando os períodos geológicos, que esses períodos são as camadas que vai nos contando a história, fica bem claro que o período que existiram os dinossauros, nós não tínhamos ainda, nós não estávamos aqui ainda. Então, aqui ela está falando de uma formação
do início da formação de um planeta. Ainda não tem árvores, ainda não tem água, ainda não tem nada. É um processo, gente, muito longo. Cada coisa foi chegando no momento exato. Aqui ela é basicamente uma massa de fogo. Esse planeta que a nebulosa está liberando, que está começando o seu processo de elaboração, que vai continuar, é uma massa de fogo, uma bola de fogo. Por isso, o que tem no centro da nossa Terra? Fogo. Aonde nós estamos é na crosta. Então, se você pega o planeta Terra, imagina uma laranja. Todo o gomo da laranja é o fogo da Terra, é a lava. A casquinha da laranja é a crosta, é onde nós estamos. É a casquinha da laranja. O último item aqui da formação dos sóis e dos planetas é o 23. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a fórmula esferoidal, mais ou menos elíptica. O que seria? Elipse seria uma esfera achatadinha, né? Conforme o grau de fluidez que conserva. Quer dizer, os planetas nasceram dessa massa da nebulosa, que era aquele gás que estava girando. Então eles foram empurrados pela força centrífuga e eles estavam meio líquidos ou gasosos quando começaram a girar e vão assumindo formas arredondadas que variam de acordo com o quanto eles ainda estão fluidos, se estão mais líquidos ou mais gasosos. E elíptico é essa forma ovoide. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, é berço de criaturas cuja fraqueza a divina providência protege. Nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem que vibrar no concerto universal dos mundos. Então a Terra também nasceu desse processo natural, saiu da nebulosa, foi atirada, e ela ainda, antes dela ficar sólida, a Lua é atirada dela, ela gerou a Lua, do mesmo modo que ela foi criada. Uma parte sua se soltou, né, e formou a Lua. Depois de se formar, a Terra se virou a morada da vida, mesmo sendo um planeta pequeno, né? E nós, né, somos muito frágeis. A providência divina ainda cuida de nós. E fala que é bonito falar que a Terra é como uma corda na harpa dessa harmonia, né? E ver que a harmonia de Deus, da criação de Deus, a harmonia da música, tá tudo interligado, tá tudo junto, né? O concerto universal, é muito bonita essa imagem poética, né? Que está representando a criação como um instrumento divino. Esse finalzinho ali já é um poema, né? A Terra, a partir desse momento, né, doravante, a partir de agora, inscrita no livro da vida, né? Então, é uma nova escola, um novo hospital, está inscrita no livro da vida, porque nós sabemos que os planetas, eles são solidários. A Terra é uma escola. E ele diz, é o berço de criaturas cuja fraqueza, que somos fracos, porque até a estrutura física, material, né? Cuja fraqueza nós não sabíamos, né? Que está aí também começando. E quando ele fala aqui criaturas, ele não está falando de criaturas humanas só, ele está falando de todas as criaturas. A divina providência protege. E como? Diariamente. Nova corda colocada na harpa infinita. Porque no lugar que ocupa essa corda, ela tem de vibrar
no concerto universal dos mundos. Vocês já tiveram a honra de ver uma experiência feita? O cidadão joga areia num pedaço de... como se fosse um disco enorme de metal, uma chapa de metal enorme. E ele, com determinados aparelhos, ele vai fazendo determinados sons para que aquela chapa vibre. E cada movimento que ele faz de som, aquela areia vai tomando formas diferentes e específicas. Você vê ali o universo. Dependendo do som que ele faz com aquele material emborrachado, que ele vai fazendo um movimento de fricção ali em torno daquela chapa, a areia vai tomando formas diferentes e formas que são formas que você vê no universo. É uma coisa assim linda aquilo. Então, quando ele usou aqui o termo harpa, corda, vibração, ele não está usando isso aqui para enfeitar. Nós não vibramos, a gente não fala muito nisso. Quando eu penso, o que acontece com o meu pensamento? Ele vibra. O pensamento, ele vibra e ele atua, ele age. Quando a gente fala da criação divina, a gente vai falar que Deus criou como? Ele quis e disse Deus, faça-se a luz, e disse Deus. Então você vê que a vontade divina cria. Nós, como criaturas, somos co-criadores, somos. E criamos como? Através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento também atua e também faz vibrar. Então, quando ele fala dessa vibração universal, da onde emana essa vibração? De Deus. De Deus. Então, tudo no universo, nesse universo infinito, é vibração divina. Existe uma lei que rege. E nós somos co-criadores, nós também vibramos, nós também atuamos. Daí Jesus nos falar que nós somos filhos de Deus, criação divina. Os Espíritos nos falam, nós somos herdeiros de Deus. E herdeiro nessa condição. Ninguém herdou de Deus olho, boca, nariz, cabelo, não. Isso é condição humana, não é divina. Nós herdamos de Deus essa capacidade de atuar sobre a matéria. Porque no início, quando ele fala faça-se a luz, o verbo é o Cristo, que atuou logo no início. Eu imagino até que ele estaria já, desde que a Terra saiu aqui dessa nebulosa e criou a Lua, o Cristo já devia estar atuando, não é? Não tenho nem dúvida. Porque ele que foi o co-criador da Terra, da matéria cósmica, da matéria que Deus cria, ele co-criou naquela hora a Terra, e outros Cristos deveriam estar co-criando outros planetas. Isso está muito bem esclarecido na obra Caminho da Luz. Na obra Caminho da Luz de Emmanuel, ele vai falando bem nesse processo da criação. E ali ele diz que quando o planeta Terra estava se descolando da nebulosa, o Cristo já estava atuando. Ele já era um Cristo. E que ele convidou pleia de espíritos, por isso o termo no livro Gênesis de Moisés, façamos, está no plural, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é a semelhança de Deus, é a semelhança dos Cristos. E parece até que no hebraico tem escrito Elohim, sim, que são deuses. Que o singular seria Eloá e o plural Elohim. É essa assembleia que está fazendo a vontade de Deus. O Haroldo traz muito bem isso, ele explica bastante isso para a gente, abordando, uma vez que ele entende um pouquinho, né, da língua hebraica. Foi bom? Você vê o tanto de informação? Por isso que a gente diz que o Espiritismo é uma ciência. Então, ele tem a ciência, tem a filosofia e tem a religião. E é necessário realmente a junção de todos, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Gente, não fiquem desesperados, é um estudo mais complexo da Gênesis, mas isso é esse processo que está falando da formação do planeta. Então, para a gente que não estudou astronomia, isso tudo é muito novo, mas nós não podemos desistir de aprender. Nós não somos astrônomos, não, nós não estudamos astronomia, não, mas nós estamos tendo aqui uma ideia en passant, que as coisas não surgiram do sacode o dedinho, e isso não é religião, isso é ciência. E a ciência, ela não é algo subjetivo, a ciência é algo objetivo. É algo que foi constatado, foi visto, foi comparado, foi acompanhado, né? Isso é ciência. E diz o Kardec que a ciência e a religião, elas têm que andar juntos, porque a ciência não é coisa à parte de Deus. A ciência é Deus. Então, a ciência, na verdade, ela descobre a lei que Deus já criou e que não tem como mudar. A ciência, ela não está negando os 6 dias da criação. O que a ciência faz, nós vamos estudar aqui para frente, é que cada dia, em verdade, era cada período da formação do planeta Terra. E que se a gente pensar em dia, o Sol foi criado só no 4º dia. Como é que contou os outros dias? Então, nós não estamos falando, quando a gente estuda, da parábola de Adão e Eva, lá o livro de Moisés, o primeiro livro, o livro Gênesis, que vai falar da criação. Ele está falando que cada dia é um período longo. Então, aqui ela está falando de uma formação, do início da formação de um planeta. Ainda não tem árvores, ainda não tem água, ainda não tem nada. É um processo, gente, muito longo. Cada coisa foi chegando no momento exato. Aqui ela é basicamente uma massa de fogo. A Terra, a partir desse momento, né, doravante, a partir de agora, inscrita no livro da vida, né? Então, é uma nova escola, um novo hospital. Está inscrita no livro da vida, porque nós sabemos que os planetas, eles são solidários. A Terra é uma escola. E ele diz, é o berço de criaturas cuja fraqueza, que somos fracos, porque até a estrutura física, material, né? Cuja fraqueza nós não sabíamos, né? Que estava aí também começando. E quando ele fala aqui criaturas, ele não está falando de criaturas humanas só, ele está falando de todas as criaturas. A divina providência protege. E como? Diariamente. Nova corda colocada na harpa infinita. Porque no lugar que ocupa essa corda, ela tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Então, quando ele usou aqui o termo harpa, corda, vibração, ele não está usando isso aqui para enfeitar. Nós não vibramos, a gente não fala muito nisso. Quando eu penso, o que acontece com o meu pensamento? Ele vibra. O pensamento, ele vibra e ele atua, ele age. Quando a gente fala da criação divina, a gente vai falar que Deus criou como? Ele quis e disse Deus, faça-se a luz. E disse Deus. Então você vê que a vontade divina cria. Nós, como criaturas, somos co-criadores? Somos. E criamos como? Através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento também atua e também faz vibrar. Então, quando ele fala dessa vibração universal, da onde emana essa vibração? De Deus. Tudo no universo, nesse universo infinito, é vibração divina. Existe uma lei que rege. E nós somos co-criadores, nós também vibramos, nós também atuamos. Daí Jesus nos falar que nós somos filhos de Deus.
criação divina. Os Espíritos nos falam, nós somos herdeiros de Deus. E herdeiro nessa condição. Ninguém herdou de Deus olho, boca, nariz, cabelo, não. Isso é condição humana, não é divina. Nós herdamos de Deus essa capacidade de atuar sobre a matéria. Na obra Caminho da Luz, de Emmanuel, ele vai falando bem nesse processo da criação. E ali ele diz que quando o planeta Terra estava se descolando da nebulosa, o Cristo já estava atuando. Ele já era um Cristo. E que ele convidou pleia de espíritos, por isso o termo no livro Gênesis de Moisés, façamos, está no plural, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é a semelhança de Deus, é a semelhança dos Cristos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Pai de amor e bondade, como é consolador saber que a sua providência nos ajuda, nos protege, desde o tempo da nebulosa, desde que a Terra foi formada. Agradecemos, Senhor, por ter designado um Cristo para nos guiar e conduzir, que trabalha arduamente desde a formação da Terra e nos conduz até hoje, e que está conosco aqui e sempre que 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em torno dele. Agradecemos a força, a proteção, o amparo. Somos frágeis, Senhor, somos frágeis, mas confiamos em Ti. Graça te damos hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.